Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Muito boa noite. Estão me ouvindo bem por aí? Tudo certo? A gente estava terminando a nossa aula hoje, né? Com os alunos. Todos os dias nós temos oficina de estudos ao vivo com os alunos aqui. Acabou de terminar uma aula. E agora eu vim aqui para o Instagram falar um pouquinho com vocês, bater um papo. Eu fiz uma caixinha de perguntas ontem, então tem bastante pergunta aqui para a gente conversar, a gente falar de mercado. Vamos ver o que o pessoal está em dúvida, né? Como é que foi o mercado de vocês hoje? O meu foi uma porcaria, o índice hoje foi uma porcaria, né? Ele fez aquela movimentação que a gente tinha comentado a respeito no nosso panorama semanal, ali ontem. Falei para vocês da possibilidade do mercado fazer um sweep de liquidez naquela movimentação da região de equal lows, né? Lembra que eu expliquei para vocês ontem, quem acompanhou lá no YouTube, nós tivemos ali essa movimentação acontecendo hoje, tá? E o mercado parou por aí, ele encerrou por aí. E até agora não fez nenhuma quebra de estrutura, não fez nenhuma movimentação de dar continuidade ao confirmation entry, né, depois do sweep de liquidez. Então amanhã a gente vai ter uma situação bem legal para a gente analisar aí, lá no estudo de mercado que eu vou fazer depois dessa live. Nós vamos falar sobre esse assunto em específico, tá? Mas hoje duas coisas que eu venho falar para vocês aqui. Primeiro, é que eu tô com saudade de vocês do Instagram. Segundo, é que tem bastante figurinha aqui pra gente conversar. Então eu vou dar uma olhada no que tem aqui, né? Eu vi que muita gente estava perguntando a respeito do Silicon Valley Bank, né? O SVB. Pessoal, ainda é uma situação muito incerta, tá? O mercado americano, para quem não sabe, fez a liquidação de um banco, o Silicon Valley Bank, né, o órgão regulador americano fez a liquidação compulsória desse banco e a gente ainda não sabe qual vai ser os eventos que vão desenrolar depois disso, né? Então tem muita incerteza ainda relacionado a esse evento, principalmente depois que esse final de semana todo teve várias reuniões do Fed, né, o Federal Reserve, juntamente com os órgãos reguladores americanos, para a gente ver ali, né, o que seria, né, feito em relação a esse evento. E eles viram que eles vão manter a custódia dos clientes, vão manter o depósito dos clientes, eliminando inclusive a necessidade daquela regra de se limitar por $250 mil ali por usuário. Então eles vão garantir 100% o valor dos clientes lá do Silicon Valley Bank. Não sabemos ainda o que isso vai virar, porque existe a possibilidade ou não disso refletir no Brasil, de ocorrer um evento sistêmico, mas ainda é muito incerto, a gente precisa ficar atento em relação a isso ao longo dessa semana. Um dos motivos dos mercados estarem bem gelados aí ultimamente é esse evento. Você pode observar a movimentação do índice aí hoje, ninguém está fazendo nada, né? Então, principalmente o nosso índice brasileiro, que uma grande parte da nossa movimentação é feita por gringo, né? Grande parte do nosso volume diário é feito por operador institucional americano, e eles lá não estão fazendo nada, muito menos aqui. Então a gente tem que ficar observando isso ao longo da semana, tá? Gabriel, eu chego em casa às 19 horas todos os dias, vou poder ver a live do dia no mesmo dia se eu entrar na mentoria? Vai sim, querido, vai sim. É só o tempo do sistema converter a aula e já fica disponível para você, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no que nós temos de perguntinha. Vamos ver. Perguntas. Você já testou o método OED no Nasdaq e no Dow Jones? Com certeza. O método OED ele funciona em qualquer mercado do mundo. Não importa o que você estiver operando. Porque o método OED nada mais nada menos é do que você analisar onde está o dinheiro. Todos os ativos líquidos possuem dinheiro institucional.
Então, cabe a você utilizar o passo a passo do método AED para localizar onde está esse dinheiro e no ativo que você quiser. Você pode operar Nasdaq, Dow Jones, S&P, inclusive eu falo sobre esses ativos no nosso panorama semanal. Bitcoin, criptomoeda, ações, o que você quiser. Desde que esse ativo que você esteja analisando for um ativo líquido, tudo bem. Agora, você não vai querer operar no Forex, por exemplo, real brasileiro com, sei lá, rublo russo. Não é líquido, né? Então, se não é líquido, não desperta interesse institucional. Se não desperta interesse institucional, não existe onde está o dinheiro. Então, não tem o que ser analisado. Mas quando a gente fala de ativos líquidos, nós não temos nenhum problema em trabalhar ali com o método AED. Gabriel, por favor, o que é risk... Está escrito errado aqui, né? Mas o que é risk entry e confirmation entry? Na verdade, risk entry e confirmation entry são dois métodos de entrada utilizando ali a leitura que a gente faz do método AED, onde o primeiro deles, o risk entry, é uma entrada muito mais simplificada, como o próprio nome dela já fala, né? Uma entrada de risco. Então, a entrada de risco, ela garante a sua execução, porém, ela não te garante um bom fator de lucro. Antes da gente falar o que é bom fator de lucro, cabe a vocês entenderem que em qualquer operação, seja qual for o modelo de entrada, as nossas entradas possuem um fator de lucro mínimo de 5:1. Isso significa que a cada R$1 que você arrisca ou $1 que você arrisca, a sua recompensa tende a ser 5 vezes mais, tá? Então, quando eu falo que o risk entry tem um fator de lucro inferior ao confirmation entry, é porque o confirmation entry, por ser uma entrada de confirmação, ela vai oferecer para você uma possibilidade de refinar ainda mais a sua operação, do jeito que você tenha um fator de lucro que pode chegar até o dobro. Então, às vezes, quando você analisa um risk entry, essa operação está te dando 5:1, 6:1. Quando você analisa um confirmation entry, nós temos essa mesma operação pagando para nós 10:1, 12:1, 11:1. Então, o confirmation entry, ele oferece para você uma confirmação maior na entrada, do mesmo jeito que ele oferece para você um melhor aproveitamento do risco-retorno. Porém, como tudo não são flores, é aquela história do cobertor curto, o risk entry, ele garante a sua execução, por ser uma entrada mais simplificada, exigir menos do trader, exigir menos do operador. O confirmation entry, ele pelo próprio nome já fala, exige uma confirmação maior daquela operação, daquela região. Então, às vezes, o mercado pode não te dar essa confirmação maior e a operação se desenvolver antes de você entrar, que é o que nós chamamos de ficar no ponto de ônibus, tá? Gabriel, quanto de stop esse seu método tem? Porque eu vi que você perdendo 11 mil, mas depois ganhou 99. Aí tem a ver com o fator de lucro, não só com o stop em si. Normalmente, quando a gente utiliza as operações do método AED, o stop médio das operações que a gente opera, elas são inferiores a 200 pontos. Então, eu sempre recomendo os meus alunos analisarem as operações, analisarem as regiões, traçarem todas as movimentações e observarem se aquela movimentação, se aquele trade ele é inferior ou não a 200 pontos. Se o seu trade for um stop maior do que 200 pontos, cabe o refino, que inclusive foi o objeto da aula de hoje, da oficina de estudos que acabamos de encerrar. Então você tem a possibilidade de você refinar ainda o seu risco para você melhorar o seu fator de lucro. Mas quando a gente fala de perder 11 mil para ganhar 100, significa que o meu foco, o foco das minhas operações, elas não estão em taxa de acerto. Eu não me preocupo em acertar com frequência o mercado. Eu não fico preocupado em acertar sempre o mercado. A minha preocupação maior, como eu busco resultados a longo prazo, como eu busco resultados de forma profissional, como eu gosto de operar da forma profissional, como o mercado deve ser, eu foco em fator de lucro, eu foco em payoff. Então, quando eu estou buscando uma operação, quando eu estou numa operação, é como eu falei para vocês, o meu fator de lucro mínimo daquela operação é de 5:1. Então, se o meu stop está sendo de 10 mil, o meu alvo tem que ser pelo menos 50 mil.
Isso seja para mim, que opera com uma quantidade grande de contratos, seja por um iniciante que está operando com um contrato. Isso não muda, tá? É imutável. A regra é você, quando ganhar um monte, quando você perder pouquinho. Porque o que vai garantir você a ter resultados a longo prazo, pessoal, não é taxa de acerto. O que garante um trader a ter resultados a longo prazo é sobreviver no mercado de forma saudável, de forma consistente e de forma lucrativa, é o fator de lucro. É o payoff. Quando você ganhar um monte. Quando você perder um pouco. Tá? Faça isso se você quiser ter resultados profissionais do day trade. Dois pontos de interesse próximos. Por exemplo, eu tenho um Fair Value Gap e um Order Block. Eu entro em apenas uma operação, entro nas duas. O que eu faço? Se você tem dois pontos de interesses próximos, cabe a você entender que o mercado, obrigatoriamente, ele tem altas chances de buscar o da maior extremidade. Então, se você tem duas regiões muito próximas, o mercado tende a vir a buscar da extremidade mais longe, tá? E tende a ignorar o da extremidade inferior. Agora, se você tem um order block aqui embaixo e um fair value gap aqui em cima, pela própria natureza do movimento, pela própria natureza do ponto de interesse, o fair value gap ele é mais forte do que o order block. Então pode ser que o mercado pare no primeiro e não busque o segundo. Então vai mais da natureza do ponto de interesse que você está observando do que da distância em si. Agora, se você tem dois order blocks, obviamente o mercado vai tentar buscar o da extremidade, tá? Qual a melhor corretora para se operar Forex? A melhor corretora para se operar Forex, assim, eu recomendo para os meus alunos sempre 3 corretoras, que são as 3 corretoras que eu já tive ou tenho relacionamento, que é a Active Trades, a IC Markets e a Swiss Quote. A Active Trades é uma corretora que inclusive tem escritório credenciado no Brasil, autorizado pela CVM para trabalhar no Brasil. A IC Markets é a maior corretora do mundo para varejo, tá? Uma corretora que tem sede na Austrália. E a Swiss Quote é um banco suíço. Tá? Então, qual eu tenho que usar, Gabriel? A ordem é exatamente essas, depende de quanto capital você tem. A IC Markets oferece contas com valores mínimos menores. A Active Trades oferece contas com valores mínimos menores e também oferece uma facilidade muito maior na hora de você sacar dinheiro, de você depositar dinheiro via Pix, você não precisa fazer remessa de câmbio. A IC Markets, ela exige um pouquinho mais de capital, porém ela não tem essa facilidade de fazer depósitos ou saques via Pix, você precisa fazer remessa de câmbio, mas por outro lado você tem a opção de você utilizar uma conta All Spread, que é uma conta que não tem spread entre o ask e o bid. E por fim, se você tem uma quantidade de capital mais elevada, você tem a opção de abrir uma conta num banco suíço, que é o Swiss Quote, e lá você vai abrir uma saving account, uma conta de depósitos mesmo, onde você vai ter um IBAN, você vai ter cartão de crédito, você vai ter uma conta normal de um banco suíço, além de poder negociar moedas. Tá? Então tudo varia da sua condição financeira. Pinote, eu tenho muita dificuldade com alvo de saída. A questão da saída, pessoal, ela está extremamente ligada à sua entrada. Se você está fazendo uma entrada numa região de demanda, a sua saída, o seu alvo da saída deve ser a primeira região de oferta validada dentro da região de prêmio. Agora, se você está numa operação vendedora e o seu foco ali, né, você está fazendo uma entrada numa região de oferta, o seu alvo ele está na primeira região de demanda validada dentro da zona de desconto. É o inverso. Tá? E assim a gente começa a trabalhar o zone to zone. Ok? Pinote, um Fair Value Gap numa região de 50% do prêmio desconto é válido? Tudo que a gente tem dentro de uma região de 50% do prêmio desconto está numa região que nós chamamos de zona de equilíbrio. A zona de equilíbrio é uma região onde o próprio nome já fala, existe equilíbrio. Então não é uma região adequada para você fazer operações. Quando a gente está dentro de uma região de equilíbrio, lá os operadores entendem que o preço do ativo está sendo o preço justo.
O preço negociado é o preço mais justo do mercado. Dessa forma, você não consegue nem vender com prêmio, nem comprar com desconto. Então, não é uma região que eu trabalho. Se eu estou buscando por compras, quanto mais desconto eu tiver para comprar, melhor. Se eu estou buscando por vendas, quanto mais prêmio eu tiver nessa venda, melhor. Então, o foco sempre está em comprar barato e o foco sempre está em vender mais caro. Olha, já comprei muito curso picareta por aí, eu já tomei muito no fiofó. Não tem como comprar seu curso. Infelizmente é uma pena, né? Você que vai perder todo esse conteúdo que eu disponibilizo de você. Mas se você não quiser comprar a mentoria, não tem problema. Você pode acompanhar aqui todos os conteúdos gratuitos que eu ofereço para você, que você já vai ter resultado e você vai poder ver que eu não sou picareta e que eu não vendo conteúdo porcaria para ninguém, tá? Infelizmente, o mercado é cheio dessas pessoas e quando eu vim com esse novo produto que é o método OED, eu falei para vocês que eu ia elevar a régua do mercado de ensino de day trade. Eu realmente fiz isso. Tanto é que nós temos mais de 1.000 alunos e 100% de aproveitamento. Então não tem uma reclamação sequer. E se você quer ver em maiores detalhes, é só você acessar gabrielpinotti.com/depoimentos, que lá você vai poder ver tudo que as pessoas estão falando sobre o método AED. Quando vai voltar a ter o curso, Gabriel? Na verdade, inclusive, amanhã eu vou liberar novas vagas, são vagas limitadas, e essas vagas vão ser para as pessoas que estão na lista de pré-matrícula. Então, se você ainda não está na lista de pré-matrícula e você tem um interesse em participar da mentoria Método OED, acessa métodooed.com.br, faz a sua inscrição na fila de espera, porque amanhã, a partir das 7 horas da manhã, se você estiver nessa lista, você vai poder comprar a mentoria, vai conseguir fazer parte da mentoria, vai ter a oportunidade de entrar para o meu grupo de alunos e, inclusive, as vagas são limitadas, portanto, eu recomendo que você faça isso no primeiro horário do seu dia, porque não são muitas vagas que eu vou abrir amanhã e tende a esgotar rapidamente. Então, entra na fila de espera. Entrando na fila de espera, você garante a sua vaga e amanhã, a partir das 7 horas da manhã, acessa métodooed.com.br e faz a sua compra e vem estudar comigo e com todo o time de alunos, participar da comunidade, ter a sua jornada por 12 meses. E inclusive, pessoal, todos aqui podem fazer a compra sem risco nenhum, porque existe o compromisso público que eu sempre falo para vocês. Esse compromisso público está disponível em todos os lugares. E qual que é esse compromisso público? Esse compromisso público é a seguinte situação. Você compra a mentoria ela te oferece 12 meses de acompanhamento. Se você fizer todo o módulo teórico, ser aprovado em todas as provas, participar e ser aprovado de todos os desafios, e depois de 12 meses você não tiver resultados, eu devolvo 100% o valor que você investiu na mentoria e eu tiro R$3.000 do meu bolso e te pago pela sua perda de tempo. Então é risco zero para você, tá? Gabriel, como eu posso ser um trader consistente? Para você ser um trader consistente, você primeiro precisa entender como que o mercado funciona. Depois que você entende como o mercado funciona, como os operadores trabalham, como o dinheiro se movimenta, você vai começar a fazer as suas operações visando o longo prazo, visando o seu fator de lucro. Com isso, você vai ter ali uma consistência nas suas operações, nos seus resultados. Quais tempos gráficos você usa para fazer todas as marcações, desde a marcação das regiões aos refinos? Na verdade, eu só utilizo um tempo gráfico, né? A gente utiliza só o tempo gráfico, no caso do mini índice. Eu utilizo o gráfico de 5 minutos. Quando a gente fala de Forex, eu utilizo o gráfico de 1 hora. A gente faz toda a marcação das estruturas, a gente faz toda a marcação da movimentação, a gente faz toda a marcação do movimento dentro desses time frames. E se necessário, não é uma regra, é uma exceção, se for necessário, a gente refina para um time frame menor, tá? Você não pode misturar as referências, porque senão você não vai entender o movimento nenhum.
Gabriel, o que te motiva a continuar ensinando? Cara, o que mais me motiva a continuar ensinando é você acessar a página de depoimentos e ver o quanto o conteúdo que eu ofereço para as pessoas tem a capacidade de mudar a vida delas. Então isso não tem dinheiro que paga nesse mundo. Você vê que você está fazendo uma mudança na vida da pessoa, seja por menor que seja. Se a pessoa está te agradecendo porque ela está vendo resultado no conteúdo gratuito, se ela está te agradecendo porque ela está fazendo a mentoria e está dando resultado, não importa. Você saber que você está ajudando outra pessoa a chegar no objetivo dela, isso não tem dinheiro que paga. Gabriel, eu tenho praticamente nada de capital. O que é melhor para mim? Índice, dólar ou Forex? O Forex, com certeza. Por quê? Porque, inclusive, se você for meu aluno e você não tiver nada de capital, se você for meu aluno e durante a sua jornada você escolher o mercado de Forex, dentro da jornada de mercado de Forex existe um desafio que chama Trader Patrocinado. O Trader Patrocinado é um desafio que dura 30 dias, que lá os 10 melhores alunos que estiverem no ranking desse desafio, eu vou pagar do meu bolso para eles a prova de avaliação da FTMO de $10 mil. Então não importa se você não tem dinheiro para operar. O que importa é se você vai ser um aluno dedicado. O que importa é se você vai abraçar os ensinamentos. O que importa é se você vai se dedicar. Porque se você fizer tudo isso, eu vou valorizar você do mesmo jeito que você me valoriza. Então é uma troca. É um win-win para cada um. Os dois ganham. Então você valoriza o meu conteúdo, eu valorizo o seu desempenho, eu valorizo o seu estudo, eu te ajudo patrocinando você com a prova da FTMO de $10 mil. Todo mês, tá, pessoal? Todo mês o ranking do Trader Patrocinado reseta e os 10 melhores alunos vão receber a prova, tá? Qual a melhor corretora para Forex para iniciantes? A melhor corretora para Forex para iniciantes é a Active Trades, porque ela oferece um capital inicial ali reduzido. Tá? Então tem ali, além da facilidade de você poder fazer o depósito e o saque por Pix, e você tem um escritório no Brasil para atender as suas demandas, né? O depósito inicial dela é reduzido. Gabriel, chego em casa após as 19 horas, as aulas às 18 são disponibilizadas no mesmo dia? São, todas ficam gravadas, você pode assistir quantas vezes você quiser, então fica tranquilo que ninguém perde conteúdo, tá? Gabriel, tomando 2 stops no dia você para de operar? Na verdade não é referente à quantidade de stops, e sim a porcentagem do meu capital perdido. Eu trabalho com um limite de até, tá? Detalhe para o até, é até 4% da minha conta por dia. Esse é o meu limite de risco. Gabriel, os R$5 mil que você sugere por contrato de mini índice podem ser em ações? Podem ser em ações, as ações são válidas como margem de garantia, não tem problema nenhum. O único problema é que se você perder, a corretora vai obrigar você a liquidar a posição nas ações para que você pague o que você perdeu. Tá? Gabriel, quais são livros para aprender mercado? Pessoal, vocês não aprendem mercado em livros. Tá? Não tem como você aprender mercado financeiro, day trade de alta performance em livros. Livro é pra gente ler Harry Potter, livro é pra gente ler Dan Brown, livro é pra você viajar, tá? Conteúdos mais práticos como day trade, você não aprende em livro. É igual você comprar um livro de como dirigir na Fórmula 1. Como é que você vai fazer isso? Me fala. Não tem como você aprender ali com um livro como virar o próximo Lewis Hamilton. Não dá. Você tem que praticar. Lógico que você tem ali a teoria eu te passo ela completamente, e uma vez que você tem toda a teoria, a sua jornada a partir daquele ponto é trabalhar a sua forma prática. É para isso que eu desenvolvi do zero, juntamente com toda a minha equipe, uma plataforma exclusiva para os meus alunos para oferecer o acompanhamento que uma mentoria deve oferecer, visando a prática. E além de visar a prática, eu viso um aprendizado continuado. Porque eu não acho que uma pessoa tem condição de aprender uma coisa jogada. Ah, o curso está aí, se vira, um abraço para você. Não. A pessoa fica perdida no meio de tanta informação, no meio de tanto conteúdo. Então é importante você desenhar para ela passo a passo da jornada dela e não deixar ela se perder durante essa jornada.
Então, além de ter toda a minha equipe acompanhando, além de ter 10 moderadores na comunidade trabalhando quase 24 horas por dia para atender a demanda da galera, além de ter toda a equipe de suporte do aluno, você tem ainda um produto desenhado 12 meses, com começo, meio e fim. Tá? Então você tem o começo da sua jornada, o meio da sua jornada e o fim da sua jornada. Então desde o começo o aluno sabe por tudo que ele vai passar em detalhes, para que ele não fique perdido, para que não gere ansiedade, para que ele não fique na dúvida de como vai ser lá na frente. Então isso tem que ser muito bem desenhado. E além disso tudo ser muito bem desenhado, para não ser maçante, para o processo dele ser divertido, para o processo dele ser didático, todo produto é desenhado para seguir uma jornada gamificada. O que é uma jornada gamificada? É você ensinar a pessoa através de desafios, de jogos, de charadas, esse tipo de coisa que facilita o aprendizado. Então, eu ensino os alunos a terem o contato com o mercado desde o zero absoluto até o avançado de uma forma gamificada, de uma forma didática. Então lá quando você entra no nível de operar ali de forma prática, nós temos 3 desafios principais, né? Lembrando que a sua jornada ela se ramifica entre B3 e Forex. Então o aluno desde o começo ele escolhe qual caminho ele quer. Então ele pode escolher o mercado brasileiro, ele pode escolher o mercado de Forex, ele pode escolher os dois. Tá? O ideal é que ele faça um, depois o outro, depois os dois, mas desde o começo ele já sabe qual caminho ele pode seguir. É como se fosse jogar Super Mario. Então desde o começo você sabe qual vai ser as fases do jogo. E dentro desse caminho você tem as fases do jogo. Você tem os desafios que você tem que vencer para liberar os próximos. Assim, cada desafio foi pensado na sua evolução. E cada desafio tem as suas características próprias. Porque cada desafio foi pensado para treinar uma habilidade em você. Para quando chegar no mercado real, quando você estiver ali operando de forma solitária, né, você cumpra exatamente as mesmas coisas. Então ninguém oferece isso que eu ofereço para vocês em lugar nenhum. A entrega é mais do que 200% que eu falei para vocês que eu estava dando. É 20.000%. Porque eu e toda a minha equipe trabalhamos o dia, a noite inteira de forma intensa para que você tenha resultados. Para que você tenha a excelência naquilo que você está buscando. Tá? Até quando uma marcação de order block é válida? A marcação de order block é válida até quando o mercado faz a sua mitigação, ou seja, quando o mercado faz o seu teste. Gabriel, se o order block já foi mitigado uma vez e ele volta, ainda devo manter as marcações? Não, nós sempre utilizamos o primeiro teste dentro desses order blocks. Pinote, operar com poucos ou muitos contratos muda em algo uma estratégia? Fica melhor? Não, não muda em nada. Muda a forma que você vai gerenciar a sua posição, mas naturalmente não muda nada. O mercado mitiga até o primeiro ponto de interesse da demanda. Foi até o alvo e voltou no segundo ponto de interesse da demanda. É correto entrar novamente? Na verdade vai depender de como está a sua estrutura, tá? Se o mercado rompeu ou não a sua estrutura primária, se o mercado rompeu ou não gerando um novo movimento, gerando uma nova referência. Isso é mais importante do que analisar se o mercado está testando os pontos de interesse ou não. Qual é a diferença entre o WDO FUT e o WDOJ23? Quando a gente fala de WDO FUT, nós estamos falando da série histórica do mini dólar. Quando a gente fala de WDOJ23, nós estamos falando do contrato mais líquido. O que mais tem aqui? Como identificar onde está o dinheiro em um mercado consolidado? Na verdade, o mercado consolidado é o mais fácil de você identificar o dinheiro, porque a liquidez ela sempre está presente nas extremidades. Então, se você tem um mercado consolidado,
são nas extremidades em que o mercado está mostrando para você onde está o dinheiro. Na extremidade superior a gente tem a presença do buy side liquidity e na extremidade inferior a gente tem a presença do sell side liquidity. Então esse é o mercado mais fácil, esse é o profile de mercado mais simples de entender ali toda a movimentação. Como melhorar o meu gerenciamento de risco? Tem uma boa taxa de acerto. Na verdade, como eu falei para vocês no começo dessa live, a taxa de acerto ela não serve para nada, tá, pessoal? Taxa de acerto não é métrica para afirmar se um trader é lucrativo ou não. O que é mais importante do que taxa de acerto é fator de lucro. Taxa de acerto ela está ligada a uma única e exclusivo comportamento do ser humano, que é o ego. Quanto mais a taxa de acerto do cara é, maior o ego dele é. Então eu não dou a mínima se eu vou ganhar, se eu vou perder. Eu quero ser lucrativo. Traders profissionais querem fazer dinheiro. Traders amadores querem estar certos. É isso que você tem que levar para sua cabeça, tá? É isso que você tem que levar para sua vida. O foco está em rentabilizar dinheiro ao longo do tempo, visando o longo prazo. Se você está visando o longo prazo e tem como objetivo rentabilizar dinheiro, o seu objetivo não é acertar operações. O seu objetivo é gerar rentabilidade. Então o seu foco tem que ser em fator de lucro. Por que você não utiliza o conceito de breaker block? Eu não utilizo o conceito de breaker block porque normalmente o breaker block está posicionado numa movimentação onde não é barato para eu comprar e também não é caro para eu vender. Então é única e exclusivamente questão de gerenciamento de posição. Porque um breaker block está no meio do caminho e eu não gosto de operar regiões de interesse que estão no meio do caminho. Eu prefiro utilizar order blocks validados pela quebra das estruturas, quando esses order blocks ainda estão a favor da movimentação da estrutura principal, tá? Como eu posso fazer entrada em um sweep de liquidez? A questão não é você fazer entradas em um sweep de liquidez. O sweep de liquidez não é feito para fazer entradas. O sweep de liquidez é feito única e exclusivamente para varrer a liquidez de um ponto onde existe uma piscina de liquidez. Quando o mercado faz o sweep de liquidez de uma região, esse é o primeiro passo para um próximo movimento. Então ele está capturando liquidez para fazer um próximo movimento. Seja uma quebra de estrutura, seja uma quebra de change of character, seja uma entrada de confirmação. Então o seu foco tem que estar nesse próximo movimento e não no movimento do sweep de liquidez. Como superar a não execução de uma parcial? Olha, na verdade eu não preciso superar a não execução de uma parcial porque eu não faço parcial. Eu não trabalho com parcial, eu não trabalho com break-even, eu trabalho com fator de lucro fixo. As minhas operações têm stop e alvo, acabou. Ou o mercado vai no meu alvo, ou o mercado vai no meu stop. Gabriel, mas essa operação andar 92,84% a seu favor e depois voltar e te stopar. Você vai lá e fala, um abraço, paciência. Quando eu entro na operação, eu já estou aceitando perder aquele valor da entrada. Eu já estou entrando na operação sabendo quanto vai ser a minha perda. Então, para mim, não faz a menor importância se eu entrar e vou perder, porque a única certeza que a gente tem é do stop. Então, se o mercado for no meu alvo, ótimo. Se o mercado estopar, já era a condição normal, que eu já estava aceitando antes de entrar naquela operação. Você indica operações na abertura da B3 ou espera abrir as ações às 10 horas? Assim, estamos falando de ações. Quando você quer se referir ao mercado futuro, a gente tem ali, né, a BMF. Né? Mas assim, eu opero... Gabriel, o método OED para as ações funciona melhor em qual tempo gráfico? Na verdade, vai depender do qual o seu objetivo com essas operações. Você quer rentabilizar a sua carteira para longo prazo? Você quer rentabilizar a sua carteira no day trade?
Se for day trade, 5 minutos. Se você quer ali trabalhar com posições, carregar essas posições, 1 hora, 4 horas. Gabriel, operar no gráfico de 5 minutos no Forex com o objetivo de passar na FTMO é válido? É válido, e além de ser válido, tem uma aula da nossa oficina de estudos que eu dou dicas para realizar isso daí. Gabriel, como você coloca muitas ordens com 10 contratos tão rápido? Eu treino bastante, né? E eu tenho um bom mouse. É muito tempo de CS. Pinotão, o 50% do Fair Value Gap é o Consequent Encroachment. E o do Order Block é o quê? É o 50% do Order Block. Não tem nome correto para ele, tá? Gabriel, como interpretar as notícias? Pessoal, eu não dou a mínima para notícias. Tô nem aí. A notícia é feita para acelerar o movimento. Ou vocês acham que uma grande instituição financeira, um grande banco, um grande fundo de investimento, ele não tem ali um time dedicado a analisar uma notícia antes dela acontecer? Eles já sabem o que vai acontecer, já sabem o número que vai sair. Então o mercado precifica isso antes. Lógico que você pode evitar o horário das notícias para evitar alguma volatilidade, mas no meu caso, tô nem aí, gente. Como você chegou a esse operacional? Porque sinceramente isso é surreal. Cara, são muitos anos batendo a cabeça, muitos anos estudando, muitos anos vendo conteúdo de fora, simplificando esse conteúdo de fora para trazer para vocês o método OED, para você aprender a localizar o dinheiro, para você simplificar a leitura do Smart Money Concept, para você entender como que o mercado funciona, para você realmente entender o que acontece nos bastidores. Porque se você não entende o que acontece nos bastidores, não tem como você ter resultados. A briga fica muito injusta. Você, vamos falar assim, você batalhar com uma pessoa que não sabe as regras do jogo, né? Gabriel, no time frame de 1 minuto, o procedimento para determinar um order block é o mesmo? É o mesmo em qualquer time frame do mundo. Tá? Qualquer time frame, qualquer ativo, o procedimento é o mesmo. Certo, queridos? Acho que deu pra gente conversar bastante aí nessa live, né? Queria agradecer a vocês, os 369 que estão aqui aproveitando esse bate-papo. Muito obrigado a todos pela presença. E ó, não se esqueçam, tá? Amanhã vai abrir novas vagas e você precisa estar dentro da fila de espera. Eu vou colocar o site aqui, ó, metodoed.com.br. Entra nesse site, se você quer ser meu aluno, participa da fila de espera que está aqui embaixo. E não se esqueça, amanhã, 7 horas da manhã, você já vai poder participar e começar a estudar, tá? Gente, já eu vejo vocês no estudo de mercado. Vou postar no YouTube já, então espero vocês para que vocês possam dar o like lá, deixar um comentário lá também. Conto com a colaboração de todos vocês aí. E ó, não perde tempo, gente, na boa. O material tá sensacional, o ensino tá fantástico, tá maravilhoso o produto. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender do que tem por aí no método OED. Ó, um beijo para vocês, vejo vocês amanhã, fiquem com Deus e até mais.